João 4, versículo 23, é um texto muito conhecido. Aleluia. Quem achou, dá glória a Deus. Quem não achou, diz misericórdia. Assim está escrito: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que quem está procurando? Aleluia. Agora você olha aqui para o lado esquerdo. O que é que está escrito aí? Seja encontrado por Ele. Aleluia. Então Jesus, o Pai, Ele está procurando quem? Filhos. E aqui, irmãos, logo de cara nós podemos ver algumas chaves a respeito desse versículo, que é pequeno, mas que diz muito para nós. Ele diz que quem está procurando é o Pai, né? E Ele está procurando quem? Verdadeiros adoradores, que vão adorar quem? Deus, uma estátua? Não. O Pai está procurando verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e verdade. Paternidade, irmãos, conhecer e reconhecer Deus como Pai, é o princípio da adoração verdadeira. Aleluia. Nós não vamos adorar de uma forma verdadeira o Senhor se não o conhecemos, se não entendemos quem Ele é, se não tivermos essa convicção de que Deus é nosso Pai. Mas, irmãos, Ele é nosso Pai e nos ama tanto ao ponto de enviar o seu Filho amado para morrer por nós. Uma vez eu vi um vídeo que estava um rapaz numa barbearia cortando o cabelo, e ele conversava com o barbeiro e ele dizia assim: Deus não existe. Aí o barbeiro falava para o rapaz, né, que estava cortando o cabelo. Aí o rapaz falou: não, Deus existe sim. Aí o barbeiro dizia: não, Deus não existe, porque se Deus existisse, se Ele fosse realmente esse Pai tão amoroso, não existia tanta miséria e tanta maldade no mundo. E aí aquele homem não teve resposta. E então ele sai daquela barbearia. Quando ele sai daquela barbearia, ele encontra um hippie. E esse hippie, daqueles, né, do cabelão. Quem já viu um hippie assim, com aquele cabelão grandão, enrolado? Aí ele pegou o hippie pela mão e entrou na barbearia de novo. E olhou para aquele homem, barbeiro, e disse assim para ele: não existe barbeiro. Eu: como assim? Você acabou de cortar o cabelo aqui? Eu sou um barbeiro. Ele falou: não, não existe barbeiro. Ele falou: não, mas eu sou um barbeiro. E ele disse: se existe barbeiro, então por que existe pessoas com cabelo desse jeito? Aí o barbeiro olhou para o rapaz e disse: mas se ele viesse até mim, eu daria um jeito nesse cabelo. Você consegue compreender, irmãos? Então, irmãos, se existe miséria, se existe dor, se existe fome no mundo, isso não é uma prova de que Deus não existe. Isso não é uma prova de que Deus não ama as pessoas. Isso só é uma prova de que muitas pessoas não vão até Deus, de que tem muitas pessoas que não o procuram, que tem muitas pessoas que ainda não o conhecem como Pai. Aleluia. Você consegue compreender isso? Porque existe tanta maldade, porque muitas pessoas não reconhecem Deus como Pai. Por isso que tem assaltos, por isso que tem homicídios, por isso que acontece tanto roubo.
Conhecer e reconhecer a paternidade de Deus nos dá o que precisamos para adorar o único que é digno de receber a nossa paixão exagerada. Porque a adoração é isso, irmãos, é uma forma de expressarmos o nosso amor exagerado pelo nosso Pai. Reconhecer a paternidade de Deus, reconhecer que Ele é Pai, nos coloca, irmãos, na direção certa. Mas não é tudo, mas nos coloca posicionados na direção correta. Muitas pessoas às vezes têm dificuldade de compreender o amor de Deus, de compreender Deus como Pai, porque não tiveram perto deles uma figura paterna que representasse bem a paternidade de Deus. Então elas não tiveram na realidade um bom pai nessa terra material, e aí elas não conseguem associar a Deus a imagem de um pai. Mas olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: meu irmão, minha irmã, Deus é bom. Deus é bom. E muitas pessoas, irmãos, não tiveram essa figura paterna. Muitas vezes, sabe por quê? Porque também não tiveram um pai que tivesse essa consciência. E tudo que eles viveram e tudo que eles reproduziram foram simplesmente aquilo que eles viveram no passado com os seus pais. Ninguém pode dar, irmãos, aquilo que ele não tem. Sabe, então, um conselho que eu lhe dou, baseado na palavra de Deus, independente do pai que você teve. Ah, pastor, mas por que você não sabe o quanto meu pai fez mal para mim? Perdoe. 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 Porque de fato, irmãos, nós não sabemos o que também ele passou na infância dele, o que ele aprendeu com os pais, com os avós, o que ele aprendeu no meio em que ele viveu. Aleluia. E não transfira essa responsabilidade para Deus, porque Deus ama você como um pai ama um filho. Aleluia. Não tenha dúvida desse amor. Então, reconhecer Deus nesse ponto de paternidade, Deus como Pai, Ele vai nos posicionar, vai nos apontar para a direção certa. Quem aqui sabe o que é um telescópio? Telescópio é um aparelho usado para ver as estrelas, mas o telescópio ele também tem foco. Então, se o telescópio ele pode estar apontado para o lado certo, mas se ele estiver desfocado, você não consegue enxergar nada. Quantos estão me entendendo? Então, além, irmãos, de reconhecer Deus como Pai, nós precisamos assumir a identidade de filhos. Quantos estão me entendendo? E a primeira coisa, irmãos, que quando reconhecemos Deus como Pai, nós vamos recebendo já logo parte dessa identidade, porque a paternidade ela gera identidade. Os mais antigos aqui vão saber muito bem o que eu vou dizer isso para você, porque na cidade onde meu pai nasceu, eu vi muito isso acontecer quando eu era criança. De repente estava ali uma roda de pessoas conversando, e chegava alguém, perguntava algo, depois ia embora. Aí as pessoas que estavam naquela roda diziam assim: quem é esse menino? Aí um falava: não, é o Gabriel. Gabriel? É, Gabriel, filho do João do açougue. Aí o cara: ah, sim, aquele João enrolado. Por que isso acontecia, irmãos? Porque a paternidade ela gera identidade.
Vocês conseguem entender isso? A pessoa não conhecia o filho, mas conhecia o pai, e por isso também já associava características do pai sobre o filho. Ou não, João do açougue lá é um cara gente boa, é direito, né? Então já começa a ter essa associação. Tem muitos lugares, irmãos, que nós, filhos de Deus, nós vamos chegar e as pessoas não vão nos conhecer, elas não vão nos reconhecer, mas à medida que manifestarmos a glória de Deus naquele lugar, eles vão saber quem é o nosso Pai. Aleluia! Quando entendo, irmãos, e assumo que Deus é o meu Pai, também percebo que a minha identidade é de filho de Deus. João 1, não precisa abrir, acompanhe comigo no Data Show. João 1, versículo 12. Assim está escrito: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Versículo 13: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Irmãos, eu por muito tempo na minha caminhada cristã, eu achava que todas as pessoas eram filhos de Deus. Mas a minha Bíblia me diz que aqueles que receberam a Jesus, aqueles que creem em seu nome, a Bíblia diz que Jesus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você consegue compreender isso? Então, irmãos, infelizmente não são todos que são filhos de Deus ainda, mas aqueles que creram no nome de Jesus. Glória a Deus. Então aqui ele está falando de um direito de se tornar filho de Deus. E que esse direito, irmãos, ele não é concedido mediante um nascimento natural, mas por um nascimento espiritual mediante a fé, e a fé em Jesus Cristo, em Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo. Certa vez, quando Jesus conversava com Nicodemos era um judeu, era um mestre do Supremo Tribunal dos Judeus, era um homem que entendia de tudo de Bíblia que existia naquele momento. Na realidade, ele julgava as ações baseados na palavra. E Jesus chega diante daquele homem e diz: em verdade eu te asseguro, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Aquilo confundiu a cabeça daquele homem, porque aquele homem, ele era um judeu e ele estava pensando no nascimento natural. Então ele responde para Jesus: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar de novo no ventre da sua mãe e nascer de novo. E Jesus dizia para ele: ei, irmão, não estou falando de um nascimento natural, mas de um nascimento espiritual. Você consegue compreender? Jesus está falando de se tornar filho de Deus, de adquirir esse direito, de ter esse direito. João Batista, quando estava no deserto, sabe? E ele confrontou os fariseus, porque os fariseus alegavam ser filhos de Abraão, ser descendentes de Abraão. E João Batista, confrontando a palavra daqueles homens, disse assim: não pensem que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu lhe digo, dessas pedras Deus pode fazer surgirem filhos de Abraão. E surgiu uma pedra.
uma pedra fundamental, chamada Jesus Cristo. Ou uma pedra chamada afirmação de que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. E através dessa afirmação surgiram tantos filhos de Abraão, inclusive eu e você. Aleluia! E aqueles homens, irmãos, eles estavam apoiados no nascimento natural. E aí João fala isso para eles e logo depois fala: ei, deem frutos de arrependimento. Ou seja, se posicionem como pessoas que compreenderam que estavam errados e que precisavam melhorar, e frutifiquem através daquilo que Deus tem ensinado para vocês. Irmãos, e para que nós possamos crescer e caminhar nessa palavra, em tudo aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos separar algumas coisas a respeito da identidade de filho de Deus. Porque assim, irmãos, vamos entender melhor e identificar onde precisamos melhorar como filhos. E isso de fato, irmãos, fará toda a diferença na nossa maneira de adorar. Isso fará diferença na nossa adoração. Aleluia! E o que eu quero separar aqui, irmãos, são duas coisas. Diga assim: direito e posse. O que é direito? Direito é tudo o que você pode fazer. E no momento em que confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o que nós ganhamos foi o direito de nos tornarmos filho. Glória a Deus. Agora posse, irmãos, posse é o estado de quem possui uma coisa, de quem a detém como sua. Muitas pessoas têm o direito de filho, mas não têm a posse de filho. Como assim, pastor? Muitas vezes, irmãos, quando um pai de alguém vem a falecer, o que é que acontece? Quem vai herdar a herança? Os filhos, não é verdade? Então quem tem o direito pelaquela herança? Os filhos. Mas muitas vezes essa herança ela demora, porque ela está num processo na justiça. Então eu tenho direito, mas eu não tenho a posse. Eu tenho direito àquela herança, mas eu não posso usufruir dela porque eu não tenho a posse. Você conseguiu compreender a diferença entre as duas coisas? E lá no Antigo Testamento aconteceu algo interessante que nos explica e nos ensina muito a respeito de direito e posse. E eu quero ler alguns versículos com você. Acompanhe comigo no Data Show. Gênesis 25, a partir do verso 29. Quem aqui sabe Esaú e Jacó? Esaú e Jacó, eles eram irmãos. Esaú era o irmão mais velho, e o irmão mais velho tinha o direito de primogênito, ou seja, era quem ia herdar toda a herança. Aleluia. Acompanhem comigo no Data Show. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu o quê? De filho mais velho. Disse-lhe Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure-me primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a quem? Irmão, Jacó, antes de receber a bênção de Isaac no lugar de seu irmão, ele já tinha comprado de Esaú o direito de primogênito.
Então Jacó ainda não tinha a posse da herança. Ele ainda não tinha a bênção do seu pai sobre a sua vida como primogênito, mas ele já tinha o direito. Aleluia. E quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas que já receberam o direito de filho de Deus, estão trocando esse direito por algo banal. Estão trocando o direito de serem filhos de Deus por algo passageiro, por algo que vai se acabar rápido, às vezes por momentos de prazer. Eu lembro de um amigo dando um testemunho, e ele falando de momentos em que ele fez a vontade dele, mas que depois gerou muita dor. E ele dizia assim: é muita dor para pouco prazer. Então, um prazer momentâneo que estava sendo trocado por muita dor. Quando nós trocamos algo pequeno comparado com o direito de filho de Deus em nossas vidas. Jacó não nasceu primogênito, recebeu do seu irmão o direito de primogênito, mas a posse da herança só veio depois que foi abençoado por Isaac. E depois que foi abençoado, Jacó saiu dali. E não tinha nem tanto... Eu acho que ele nem tinha nem tanta consciência do que seria esse direito. Mas ele chegou em Betel, no lugar onde ele passou a noite, no sereno. E naquela noite o Senhor deu uma visão a Jacó, uma visão dos céus abertos e anjos subindo e descendo. Sabe o que era isso, irmãos? Deus estava sinalizando que a melhor parte da herança de ser filho de Deus é de ter os céus abertos diante de nós. Aleluia. O direito, Jesus já nos concedeu mediante a fé. E eu quero fazer algumas perguntas para você. Fecha os teus olhos. Eu quero que você responda para você mesmo essas perguntas aí. Não precisa falar em voz alta. O que você tem feito com o direito que Jesus te deu? Você tem tomado posse da herança? Ou temos trocado a nossa herança por uma sopa, por algo banal? Reflete aí em como está a sua vida e como tem sido as suas decisões mediante as circunstâncias. Aleluia. Olha para mim. Esaú deu mais importância a uma sopa do que a herança do pai. Será que Esaú tinha consciência da sua herança? Na parábola do filho pródigo, lá em Lucas 15, a partir do verso 29, está escrito assim: mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu desfrutar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? O filho pródigo, o irmão dele voltou para casa e ele ficou zangado porque o pai deu uma festa para ele. Só que ele não se achava como filho. Ele dizia: olha pai, eu estou aqui me acabando de trabalhar na tua obra como escravo. Há tanto tempo
fazendo tudo direitinho. Mas esse estava lá no mundo pecando, fazendo tudo, desonrando o teu nome. E quando ele volta, você dá uma festa, mata um cabrito, faz um churrasco para ele. Mas lá no final, o pai diz assim: meu filho está sempre comigo. Ele está dizendo: ei, meu filho. Você não está entendendo, presta atenção. Deus está dizendo assim: ei, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. E tudo que eu tenho é seu. Muitos ainda não entenderam, irmão, que são filhos. Estão até na igreja, vem para o culto, vai para a célula, mas ainda não entendeu que é filho e que filho tem direito. E se tem direito, só precisa tomar posse. Ei, estava aí. Você está reclamando que você ficou 10 anos querendo fazer um churrasco e nunca me pediu? Você está tanto tempo aí, meu filho, enfermo, sabe, doente, ou com uma família perdida no mundo, e você nunca chegou em mim como filho, para pedir aquilo que você tem direito. Às vezes que você vem falar comigo, você vem como se fosse um dos meus servos. Por que você não veio como filho? Porque tudo que o pai tem é do filho. Para tomar posse, irmãos, da herança, precisamos confirmar a nossa identidade. O irmão do filho pródigo, ele tinha direito de filho, porém confirmava a sua identidade como escravo. Gálatas 4:1 diz: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, de nada se difere de um escravo, embora seja dono de tudo. O Senhor, Ele está nos ensinando a respeito de maturidade. Sabe por que alguns ainda têm essa mente de escravo? Porque ainda não amadureceram espiritualmente para entender o que o Pai é, quem o Pai é, o que o Pai tem e o que é direito seu. Como a minha identidade de filho pode ser confirmada para que eu possa de fato tomar posse de tudo aquilo que eu tenho direito. Quando eu cumpro os meus deveres como filho de Deus, o próprio Deus confirma a minha identidade. Diga assim para o irmão, repita aí para o seu irmão que está do seu lado, diga assim: meu irmão, quando você cumprir os seus deveres como filho de Deus, o próprio Deus vai confirmar a sua identidade. Foi assim com Jesus. Foi assim que quando Jesus se submete a João Batista, os céus se abrem e vem aquela voz: és o meu filho amado, em quem muito me agrado. Aleluia. E o que são deveres? Deveres são as obrigações ligadas aos direitos. Por exemplo, você tem o direito de levar o seu cachorro para passear, mas você tem o dever de limpar a sujeira que ele fizer na rua. Consegue compreender? Você pode ter um direito à herança, mas você só vai tomar posse depois que você chegar com toda a documentação e provar que você é filho. Quando você chegar lá com a sua identidade, provar que você é filho. Melhor forma, irmão, de adoração é através da obediência a Deus, e a obediência fundamentada no amor e não em regras. Foi assim que Jesus, dia após dia, nessa terra, adorou o Pai. Aleluia. Sabe, irmãos, Deus, Ele tem mais alegria na obediência do que no sacrifício. Às vezes nós estamos nos esforçando e é excelente fazer um jejum, né? Fazer um propósito com Deus, é extraordinário.
Amém? Mas Deus vai ficar muito mais feliz com a nossa obediência a Ele do que com o nosso sacrifício. Lá em Samuel 15, 22, a palavra está dizendo isso. A adoração, irmãos, para Jesus, ela não era uma programação. A adoração para Jesus, ela não era um culto de domingo. A adoração para Jesus não era uma conferência, nem muito menos uma canção. A adoração para Jesus era um estilo de vida. Era a forma como Jesus respirava, era a forma como ele pensava, era a forma como ele falava, era a forma como ele vivia. Jesus adorava acordado, Jesus adorava dormindo. As ações de Jesus, elas estavam ligadas direto em fazer a vontade de Deus. João 6,38, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Aí eu quero direito à herança de filho de Deus. Mas, espera aí, eu quero direito, eu quero tomar posse da herança, mas eu estou me achando melhor do que Jesus, ao ponto de achar que eu tenho essa liberdade de fazer o que eu quero da minha vida, do jeito que eu quiser, sem me importar com Deus, sem me importar com o Pai. Será, irmãos? Será que deve ser assim? A paternidade gera identidade. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o pai faz, o filho também faz. Vocês estão conseguindo entender, irmãos? À medida que eu vou abandonando as coisas de Deus, a vontade de Deus, eu não estou abandonando só naquele momento a vontade de Deus para a minha vida, mas eu estou negando que Ele seja o meu Pai. Semana passada nós falamos de algo aqui. Quer conhecer a árvore? Olha para onde? Para o fruto. Você pede quê? É pé de quê? Até achar o fruto você fica na dúvida. Mas depois que acha o fruto, vem a revelação de quem é o Pai. Quer saber quem é o Pai? Olha para o filho. Que tipo de atitude eu como filho? As minhas atitudes estão mostrando que eu sou filho de quem? Está conseguindo me entender? João 8,38, Daniel. Quero que você acompanhe comigo aqui, com bastante atenção. João 8, versículo 38. Eu estou dizendo o que vi na presença do meu Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles, disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez, mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles, nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim para mim mesmo, mas Ele me enviou.
Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo? Versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso, é o pai da mentira. Irmãos, é muito forte. É muito forte essas palavras. E são palavras do próprio Jesus. E o engraçado é a gente ver que, meu Deus, para quem Jesus estava falando algo tão forte assim? Estava falando para o povo ímpio? Não. Lá em João 8:31, bota aí, Daniel, só para a gente esclarecer para quem Jesus estava dizendo tudo isso. João 8:31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Ei, Jesus estava falando para pessoas que tinham o direito de filhos, mas a sua conduta, a sua vida, os seus frutos não revelavam o Pai. Eles tinham o direito de filho de Deus, já haviam crido em Jesus, mas infelizmente eles não tomaram posse, ficaram só no direito, e ainda reivindicaram: não, nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus? Se vocês fossem filhos de Deus, vocês fariam as obras de Deus. Se vocês fossem filhos de Deus, ao olhar para os frutos da sua vida, veríamos a Deus. Jesus olhava para aqueles homens e dizia: sabe quais são os frutos que eu vejo na vida de vocês? Eu vejo morte, eu vejo mentira. E Deus não agiu assim, mas quem agiu assim foi o diabo. Não podemos parar no direito, irmãos. Através do que Jesus fez por nós, quando cremos, temos o direito de filhos de Deus, e não podemos parar aí. Quando dedicamos a nossa vida a obedecer a Deus, somos legitimados, assumimos a identidade de filhos, nos tornamos a imagem e semelhança de Deus, nos tornamos verdadeiros adoradores. Fica de pé no teu lugar. Adorador é filho. Aleluia. Adorador é filho. Verdadeiro é legítimo. O Pai está procurando filhos legítimos. Você consegue me entender? O Pai está procurando filhos legítimos que se importam em cumprir a vontade do Pai. O Pai está procurando filhos, não só de nome, não filhos naturais, mas filhos que têm o direito e que já tomaram posse da sua herança, que já sabem quem são em Deus e estão exercendo o ministério de Deus nessa terra. Através das suas vidas, o Pai está frutificando neles. E Ele está buscando os filhos legítimos, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Em espírito fala de filhos que não são nascidos da carne, mas do Espírito mediante a fé em Jesus Cristo. E em verdade fala de filhos que revelam o Pai através das suas atitudes. O Senhor está procurando filhos legítimos,
que não nasceram da carne, mas que nasceram do Espírito e que revelam o Pai. Uma vez Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito? Amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Aí Jesus disse: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. E aí Jesus conclui a frase dizendo assim: para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está no céu. Você está entendendo, irmãos? Uma coisa é o teu direito, outra coisa é ser legitimado. Quer ser legitimado como filho? Então, ei, não é para escolher quem você vai amar, é para fazer do mesmo jeito que você fez, que Jesus fez. Quer ser legitimado como filho? Começa a orar por aqueles que estão te perseguindo, começa a abençoar, começa a amar aqueles que nos odeiam. Porque irmãos, porque isso é revelar o Pai nessa terra. E se revelamos o Pai nessa terra, somos filhos. Feche os seus olhos agora. Enquanto essa música tocar, eu quero que você faça uma reflexão. Faz uma reflexão. Observa mais uma vez as suas atitudes. Olha para você. Não esquece o outro. Esquece. Olha para você agora. Observe suas atitudes. De que árvore você é? De que árvore você é? As nações que dissipam as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te e dar os meus dias pra ti. E vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, e és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. E rei sobre todo, tu és exaltado, entronizado no céu, e humildemente viestes à terra e se entregou por amor. E vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, e és meu Deus, e totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. O Senhor, Ele quer restaurar hoje. Ele quer restaurar sua identidade de filho. Ele quer restaurar. Mas isso depende de uma decisão sua. A palavra do Senhor diz que não é nem por força, nem por violência, mas o que Ele quer é te fazer novo de novo.
Ele quer começar de novo. Posso garantir para você que Ele está disposto. É um novo nascimento. É um novo nascimento para uma nova vida. Papai ama você. Papai ama você. Tudo que Ele quer é fazer uma festa para você hoje. Fazer uma festa para você hoje. E o que o Pai fala é: vem, filho. Vem, filho. Volta, filho. Volta, filha. Não saberei quanto custo ver meus pecados lá na cruz. Não saberei. Vem, papai está esperando, vem! Papai está esperando! Vem de volta, filho! E vim parar. És meu Deus e totalmente digno. És maravilhoso e para mim. E vim para prostrar-me, vim para dizer-te, e és meu Deus e totalmente amável, totalmente digno. És maravilhoso para mim. Os filhos e as filhas que essa noite estão tomando a decisão de voltar para o Pai, sai do seu lugar. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar com você por esse novo começo. Papai está te esperando. 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 E o Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Papai está te esperando. Papai está te esperando. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai está esperando ainda, porque tem mais. Tem mais filhos precisando fazer o caminho de volta. Tem mais filhos precisando fazer o caminho de volta.
você olhou para dentro de você, para suas atitudes, percebeu que ainda tem muitas coisas que não revelam o Pai presentes na sua vida, sai do seu lugar, vem para cá, papai está te chamando. Papai está te chamando, aqui é um lugar de amor. A casa do Pai é um lugar de amor. A casa do Pai é um lugar de amor. A casa do Pai é um lugar de segurança. Na casa do Pai tem alimento. Chega de comer da comida dos porcos. Não. Papai tem banquete para os filhos. O Pai tem banquete para os filhos. E se alegra em tê-los em casa. Vem. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do teu grande amor. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do teu grande amor. O Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho sou. E não sou mais órfão, o Pai me adotou. E não sou mais órfão, agora filho sou. E não sou mais órfão, o Pai me adotou. Você pode declarar isso essa noite? Eu era órfão, hoje sou filho. Mais uma vez, o Pai me Aleluia! Você pode adorar Ele, o Pai. Aleluia! Adore a Ele em espírito e verdade. Eu era órfão, hoje sou filho. Você é filho, você é filha de Deus. Filhos e filhas legítimos. E não sou mais órfão, agora filho sou. E não sou mais órfão, o Pai me adotou. E não sou mais órfão, agora
Coloca as suas mãos assim na posição de receber. Papai de amor, nós queremos fazer, Senhor, essa oração como igreja do Senhor. Nesta noite, queremos te pedir perdão, Senhor, se através das nossas atitudes não revelamos a Ti. Se através das nossas atitudes, em algum momento, Senhor, não revelamos que o Senhor é o nosso Pai. E refazemos agora, Senhor, a nossa aliança contigo, declarando que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, recebendo esse direito de filho, meu Deus, e fazendo também uma aliança contigo, uma nova aliança. Declaramos, Jesus, diante do Deus Pai, diante do Deus Filho, diante do Espírito Santo, diante dos anjos que estão nesse lugar, Papai de amor, declaramos que somos teus filhos legítimos e que vamos caminhar conforme a tua vontade todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Não escolhemos mais quem amamos, não escolhemos mais a quem oramos, mas nós, como os teus filhos nessa terra, nós abençoamos todas as pessoas e todas as criaturas. Nós abençoamos até mesmo aqueles que nos perseguem, nós abençoamos até aqueles que nos machucam, nós abençoamos até aqueles, meu Deus, que um dia compraram e não pagaram, que um dia foram negligentes com o seu voto de confiança que tinham conosco. Nós os abençoamos, porque somos filhos de Deus, e foi isso que aprendemos com o nosso Abba, com o nosso Paizinho. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus.